Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, minha cara colega senadora Ana Amélia, me sinto na obrigação de defender a senadora Gleice e o meu partido por causa dos polarização que a senhora levantou aqui. A senadora Gleice disse o seguinte, que pós o impeachment e o golpe, o país se transformou nessa republiqueta, porque se, por causa de governos anteriores, inclusive do Fernando Henrique Cardoso, o país e do Lula, o país perante o mundo se levou a um patamar de soberania e de respeitabilidade perante o mundo. Com o governo Temer, nós estamos passando essa vergonha que o país está passando e os retrocessos que estão sendo implementados no nosso país. Foi isso que ela disse. E provocou os golpistas e aqueles que o governo Temer para levar esse caos que está. Todo mundo está vindo aqui, inclusive aqueles que votaram no impeachment, estão chamando a atenção do estágio e do estado que está o nosso país. Então, não polarize tanto assim, não sei qual é a polarização que a senhora tem com o PT, PT do Rio Grande do Sul, a senhora deve ter as suas razões, mas não nacionalize essa polarização lá do PT do Rio Grande do Sul com a senhora, porque a senhora vai cometer um conjunto de injustiças naquilo que o governo, o Brasil foi governado pelo PT. Cometemos erros, como todo tal, mas o país avançou e muito com o governo Lula, com o governo Dilma. E se está hoje neste retrocesso, porque está se quebrando, desconstruindo tudo aquilo que nós construímos. Os avanços em políticas públicas, os avanços em direitos conquistados do próprio povo e dos trabalhadores, os setores empresariais, os grandes, também avançaram no governo Lula. Vou lhe dar 2 dados que a senhora mexe nessa área. Na agricultura familiar, nós saímos de 2,8 bilhões de investimento, que foi no governo Fernando Henrique Cardoso, e passamos para 28. Mas também no agronegócio, nós saímos de cerca de 26 bilhões para agora recente, estava à disposição no financiamento e por isso que teve muitos avanços, tanto na agricultura familiar, hoje 70% da alimentação que chega no prato do brasileiro, a senhora sabe que vem da agricultura familiar, inclusive lá do seu grande estado, que é muito produtor na área da agricultura familiar. Mas, como também se avançou o agronegócio no país, ser um grande exportador de alimentação para outros países, foi a partir desta valorização. Então, senador Paulo eu Rocha, acho que cai sobre nós aqui a nossa responsabilidade de todos os partidos e de todas as posições políticas e ideológicas, é a gente apontar qual é a saída para o país, entendeu? E a saída para o país é a democracia, é as eleições, para a gente passar para o povo aquilo que a classe política não está dando conta de solucionar, chamar o povo para encontrar qual é o melhor governo e qual é a melhor proposta para tirar o país dessa situação. Mas que todos participem, é isso que nós estamos brigando e reclamando. Senador Paulo Rocha, eu quero apenas dizer a Vossa Excelência que eu não sou avestruz e que eu reconheço, por racionalidade, por uma visão de Estado, tudo que foi feito de bom no governo do ex-presidente Lula.
não sou avestruz para enfiar minha cabeça na terra e não ver e não enxergar isso. Mas também não posso ter sangue de barata para ouvir um discurso aqui de um ataque ou de desmerecimento do país inteiro. Então, todos os presidentes, e hoje a imprensa está mostrando também que Fernando Henrique Cardoso fez pedidos de recursos para campanhas eleitorais, mostrando, colocando assim, os últimos líderes que nós tivemos, líderes nacionalmente, internacionalmente respeitados, Fernando Henrique Cardoso, Dilma, Lula, e agora o atual presidente, que está tendo dificuldades graves. E eu compartilho com Vossa Excelência, claro, de que este momento exige de nós todos uma tolerância, pelo menos um respeito com as posições que temos aqui. Então, é o que eu estou fazendo. Agora, eu também, como disse, não tenho sangue de barata de ficar silencioso ou ficar calada diante das acusações que fazem pelas posições que eu tomei em 2016. Então, apenas isso, reconheço, e não seria justo de minha parte não reconhecer, por exemplo, o Bolsa Família do ex-presidente Lula. Então, senador, estamos pensando o país com a mesma responsabilidade e temo muito que esse índice de abstenção, índice de voto branco ou nulo, possa interferir negativamente nas eleições deste ano, que seria um desastre maior ainda para a nossa democracia. Então, é isso que eu preciso reafirmar a Vossa Excelência, que me conhece, e eu trato as questões institucionalmente, não tenho uma questão de revanche ou qualquer coisa que possa. Até tenho uma relação aqui com o colega Paulo Paim, da maior respeitabilidade, uma convivência muito solidária e muito democrática, representando e defendendo os nosso Estado e os interesses do nosso país. De qualquer maneira, eu venho reafirmar isso aqui, de todos aqueles que já afirmaram aqui, principalmente no tema sobre a violência que agraça sobre o nosso país. É um absurdo a gente estar percebendo o que está acontecendo no nosso país, em todos os setores do nosso país. Primeiro, a desmoralização das nossas instituições. Depois, a desorganização a que se levou, políticas equivocadas para chegar à economia, a que a nossa economia está chegando. E a falta de capacidade de reação de governo em relação à violência, que se agraça sobre o nosso país, principalmente sobre a nossa juventude, a violência urbana, a violência contra a mulher, contra os negros, contra os indígenas, enfim. Parece que dá uma ideia de que o Brasil está atônito diante da realidade que vivemos. Violência, aumento de combustível, aumento do gás da cozinha, exorbitantes, e retrocesso, corte do orçamento para investimento nas políticas públicas que já estavam chegando para o cidadão, para gerar dignidade para o nosso povo. Uma das políticas muito importantes que foi a partir do nosso governo que se implementou, que tem um impacto importante na economia e no desenvolvimento do interior do nosso Amazônia, dos nossos estados mais distantes, que é, por exemplo, Luz para Todos, além do Bolsa Família, mas o Minha Casa Minha Vida. E lá para a nossa Amazônia se avançou muito, inclusive no investimento da logística, da infraestrutura e na produção de energia para socorrer o centro-sul do país com seus parques industriais, que são mais desenvolvidos. Tudo isso nós estamos vendo que está se derretendo, se desorganizando, se destruindo. E a violência que impõe-se com essas políticas evocadas sobre o povo brasileiro se reflete não apenas nas manchetes dos jornais. Os assassinatos em 2017 bateram recorde no Brasil. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, em seu relatório publicado no dia 4, este relatório reúne dados sobre os conflitos e a violência sofridas pelos trabalhadores do campo brasileiro. Neles, inclusos os indígenas, quilombolas e demais povos tradicionais. Foi registrado o maior número
de 2003 em morte no campo, com 70 assassinatos, o que equivale a um aumento de 15% em relação ao número de 2016. Desses 70 assassinatos, 22 aconteceram no meu estado, estado do Pará, saldo que coloca o estado no topo dos locais mais violentos. De novo, Pará volta ao campeão do assassinato no campo e dos conflitos de terra, coisas que nós já tínhamos deixado para trás. Isso não pode ser aceito pela sociedade, e principalmente pelo meu estado. Mais uma vez, o meu estado é manchete nacional, não por suas belezas, pelas suas riquezas. Somos um dos estados mais ricos do Brasil, maior reserva mineral, maior reserva florestal, maior reserva de água doce do mundo, maior reserva de biodiversidade, né? E nós estamos submetidos a essas manchetes que envergonham o nosso estado com tamanha violência contra o seu povo está submetido. Agora, em maio, completou um ano que 10 trabalhadores rurais foram assassinados por um grupo de policiais civis e militares na fazenda Santa Lúcia, no município de Pau d'Arco. Esta assassina foi a maior no Brasil em 2017. E aí, na história mais recente da violência no campo do país, só perde para Eldorado de Carajás, também no meu estado, quando 19 pessoas foram assassinadas em 1996. Ora, caros colegas, senadoras e senadores, para se entender o processo histórico que se fez com que o sul e sudeste do Pará se tornasse uma região de tensão permanente, é preciso refletir sobre o passado, pois foi justamente no período da época dos governos militares que, ignorando a existência dos nossos povos em nosso território, passou a rifar grandes extensões de terra para a empresa dos mais variados setores, como, por exemplo, lá surgiu a Fazenda Bradesco, que era maior até de estados menores do nosso estado, ou a Fazenda Volkswagen, que era uma fazenda chamada Cristalino, levando seus legítimos donos daquelas terras a uma luta para buscar de novo, pelo menos sequer um pedacinho de terra para poder manter a condição mínima de sobrevivência das suas famílias. Hoje, a infelicidade de denunciar mais uma morte de uma liderança, e agora, pasmem, bem próximo da região metropolitana de Belém. O líder Catson de Souza, que era um líder do movimento dos pequenos agricultores, ele vinha sofrendo ameaças o ano passado e nada foi feito para garantir a sua segurança. Foi abordado pelos assassinos e, com vários golpes de facão, foi eliminado agora no dia 2 de junho. O companheiro foi encontrado à beira da estrada, já sem vida, no município de Santa Isabel do Pará. Esse assassinato se soma a uma escalada de violência contra os trabalhadores rurais, os trabalhadores do campo. É duro saber que a luta pela terra e pelos direitos do campo ainda é marcada com sangue, enquanto todos os países desenvolvidos fizeram reforma agrária para chegar à sua atual realidade. Mas, infelizmente, aqui no Brasil vivemos um retrocesso dos nossos direitos democráticos, o que faz esse cenário de violência e brutalidade aumentando continuadamente. Catson foi mais uma vítima da violência no campo, por uma prática frequente dos senhores feudais, que se apropriam das terras, fraudam as suas titularidades e depois usam como ferramenta para o lucro, a qualquer custo. O povo vive perplexo, tanto assim que neste ano de 2018, a Igreja Católica
através da Conferência Nacional dos Bispos, com outras igrejas, agora lançam a campanha da fraternidade como tema: fraternidade e superação da violência. Descaso governamental na mediação de conflitos e no reconhecimento do direito à terra fornece um salvo-conduto para esta violência. A omissão do atual governo tem feito explodir o número de assassinatos no campo. E é coisa bem concreta. Desorganizou a estrutura que já estava construída no Estado com o Ministério da Reforma Agrária, do Desenvolvimento Agrário. Desestruturou com redução drástica do orçamento do INCRA, no financiamento de políticas públicas e de financiamento para a agricultura familiar ou financiamento para a infraestrutura dos assentamentos. Então, é uma verdadeira catástrofe, que isso encoraja os senhores feudais a de novo voltar à violência que eles cometiam já há algum tempo. Senhores e senhoras senadores, isto não é guerra. Isto é guerra? Sim, e é mais do que isso. É massacre contra os povos indefesos, cujo o Estado brasileiro tem o dever de proteger. De acordo com o levantamento da CPT, em 32 anos aconteceram 1.438 casos de conflito de terra em todo o Brasil, onde foram assassinados 1.904 pessoas, sendo, pasmem, 702 só no meu estado, o estado do Pará. Para além disso, 180 assassinatos aconteceram na chamada região da Amazônia, que engloba Pará, Tocantins, Amapá, Rondônia e Mato Grosso. E ainda, falando em números, das 37 chacinas ocorridas recentemente no Brasil, 26 aconteceram no estado do Pará. Conclamo, portanto, aqui as autoridades, o governo federal, o governo do Pará, o parlamento brasileiro, a fazermos a nossa parte, as investigações que levem à prisão dos mandantes desses tipos de ataques às lideranças camponesas, lideranças dos trabalhadores, enfim, daqueles que lutam pela sobrevivência no campo brasileiro. Por nossos líderes, que nem um minuto de silêncio, por toda uma vida de luta, queremos justiça, a punição aos assassinos e aos seus mandatários. A violência é a arma dos ignorantes e dos opressores. Aos companheiros do Pará e aos familiares de todos aqueles que caíram pela luta pela terra, uma solidariedade política, mas uma solidariedade também humana. E encoamos os nossos gritos, é preciso que haja justiça no país. E só tem uma saída, é a busca de novo da democracia, é o retorno da gente, o povo ter a oportunidade de eleger governantes que possa dar continuidade àquilo que nós já havíamos conquistado no nosso país. Viva a democracia, viva a justiça.